Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para trazer um vídeo com a resposta para as 10 perguntas sobre comunicação animal e espiritualidade que mais me fazem. Eu fiz aqui uma colinha com as perguntas, então vocês vão ouvir um barulhinho de folha, tá? Porque eu não ia lembrar de tudo, eu coloquei aqui, anotei bonitinho. E vamos para as respostas, ok? Então, sem enrolação, vamos começar. E, antes de mais nada, eu espero que essas respostas ajudem a vocês a compreender um pouquinho mais desse mundo maravilhoso que é essa conexão animal, a comunicação intuitiva e a espiritualidade animal, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que fazem, ainda até hoje, né? Mas sim, tem gente que ainda se pergunta isso. Os animais realmente têm alma? Sim, sim e sim. Só aqui já poderia terminar com essa resposta, né? Mas tudo bem. O que eu vou falar? Eu vou falar da visão da comunicação intuitiva, tá? O que eles trazem pra gente, o que eu aprendi até hoje, com seres especiais, tanto animais como entidades de luz que trazem informações. Sim, os animais eles possuem alma. Eles são muito mais do que um corpo físico ou um conjunto de instintos, assim como nós humanos. Eles são seres conscientes, cada um com a sua própria essência, personalidade, emoções, preferências e propósito de vida. Assim como nós, eles experimentam alegria, medo, curiosidade, saudade, amor e também fazem escolhas dentro das possibilidades da sua espécie, tá bom? Mas existe um conceito ainda mais profundo que ajuda a compreender isso, que é o que eu sempre falo, do eu superior. A gente pode imaginar que a alma é a centelha divina, a essência eterna que vive muitas experiências ao longo da jornada evolutiva. Já o eu superior é a parte mais expandida dessa alma. É a consciência que permanece conectada ao todo, que conhece o propósito de cada encarnação e enxerga a vida de uma perspectiva muito mais ampla do que aquela que temos enquanto estamos vivendo no corpo físico. É como se o animal que vemos aqui fosse apenas uma expressão temporária dessa consciência maior. Durante uma comunicação intuitiva, nós, os comunicadores, a gente pode perceber que existem 2 níveis de contato. O primeiro é com a personalidade do animal. Aquele cachorro, gato, brincalhão, ou reservado, aquele cavalo corajoso, aquele pássaro cantante, sociável ou não. O segundo é um contato mais profundo, que parece vir do eu superior do animal. Parece não, na verdade vem. Nesse nível, as mensagens elas costumam revelar uma sabedoria impressionante sobre a vida, os relacionamentos, as doenças, os comportamentos, os desafios da família e até o propósito daquela experiência compartilhada. E aí é por isso que muitas vezes um animal responde questões complexas com uma clareza que surpreende o próprio tutor e aos próprios comunicadores, porque a gente não se cansa de se impressionar com as coisas que os animais nos trazem. Mas não porque os animais, né, pensem como um ser humano, mas porque a consciência mais elevada enxerga a situação de um ponto de vista muito mais amplo. Outro aspecto interessante é que diversos comunicadores intuitivos, assim como eu também, relatam que após a morte física, esse contato acontece ainda mais facilmente através do eu superior. Por quê? Porque não tem mais a limitação do corpo, da dor, da idade. A consciência ela vai se manifestando de forma mais expandida. A maioria dos animais, para eu não dizer todos, eles descrevem que continuam aprendendo, acompanhando as suas famílias e participando da evolução daqueles que amam. Isso também explica por que dizemos que os animais não estão aqui apenas para nos fazer companhia.
Eles são alma em evolução, assim como nós. A diferença é que cada espécie vive essa evolução por caminhos diferentes. Um golfinho não está tentando se tornar humano, um gato não está em uma escada para virar outra espécie, um cachorro faz o que faz dentro daquilo que ele é e pode ser e deseja ser. Cada consciência, ela vai expressar aspectos únicos da inteligência divina e assim vai contribuindo para o equilíbrio da vida de uma maneira própria. Então, assim, dentro, por exemplo, um felino, dentro da especialidade em ser felino, ele é magistral, ele tem maestria no que faz. Quantos humanos não sabem ser humanos, mas os animais sabem sim ser exatamente aqueles animais que eles são, com seus instintos, as suas questões, as suas formas de ser, de existir, de vivenciar. Isso também é inteligência, né? Mas vamos lá. Porque quando a gente passa a enxergar os animais dessa forma, a gente deixa também de vê-los como seres inferiores e começamos a reconhecê-los como companheiros de jornada, professores silenciosos e consciências que caminham conosco há muito mais tempo do que imaginamos. E talvez, gente, essa seja uma das maiores transformações que eu, tenho que falar, tenho que puxar para mim, uma comunicadora intuitiva pode proporcionar numa sessão de comunicação. Perceber que quando olhamos nos olhos de um animal, quando sentimos a energia deles, não estamos apenas olhando para um corpo, vendo um ser ali que late, mia, faz xixi, come, dorme, brinca. Estamos ali em contato com um ser que possui uma alma, cuja essência mais profunda permanece unida ao seu eu superior, exatamente como acontece com cada um de nós, ok? Agora vamos para a segunda pergunta. Como funciona a comunicação intuitiva com os animais? Ok. Gente, a comunicação, essa conexão, acontece de consciência para consciência. Ela não vai depender de fala, do idioma ou do raciocínio lógico. É uma linguagem muito, muito antiga, na verdade que todos nós possuímos e todos os seres com vida, seja mineral, animal, eu ia falar floral, a fauna, a flora, enfim, todos nós possuímos esta comunicação, ok? Ela é baseada na troca de informação através da consciência. E o que é essa troca de informação? Troca de energia. Energia é informação e energia está a todo tempo aí, disponível. E sim, chamamos de telepatia. Sim, isso mesmo. Enfim, o que acontece? Os animais nos enviam imagens, emoções, sensações físicas, palavras, memórias, símbolos e até compreensões inteiras que chegam de uma vez só. Sabe como se fossem downloads? É exatamente isso. Você recebe aquilo e cada um recebe de uma forma especial, ou de uma única forma, ou de várias formas, não tem regra, tá? Não é que a gente escuta uma voz, mas a gente simplesmente sabe de algo que não sabia antes. É um conhecimento que surge de forma espontânea, calma e bem diferente do fluxo normal dos pensamentos que a gente tem todos os dias, sabe? Daqueles que a gente sabe que é nosso. E eu sempre falo, não só para os meus alunos, mas para todos, um dos elementos mais importantes nesse processo é a intenção. Na comunicação intuitiva, a intenção ela funciona como um direcionamento da consciência. Quando você direciona, você volta a sua atenção para o animal com respeito, presença e um desejo realmente verdadeiro de estabelecer conexão, é como se abrisse um canal de comunicação. Tudo acontece, tudo é facilitado. A intenção, ela organiza a atenção e direciona a sua percepção. Entenderam? De novo, a intenção, ela vai organizar a atenção e direcionar a sua percepção. Vamos pensar, por exemplo, num rádio. As ondas estão presentes o tempo todo, mas você só vai escutar determinada estação quando sintoniza a frequência correta, certo? A comunicação intuitiva funciona de maneira bem parecida.
A conexão ela já existe. O que fazemos é aprender a perceber, ok? E como eu falei, todos possuem essa capacidade. Não é um dom concedido a poucas pessoas, ou por elas serem especiais, ou terem nascido assim ou assado. É uma habilidade natural da consciência humana. Assim como todos nascemos com capacidade para aprender um idioma ou desenvolver uma música, criar algo, todos também nascemos com potencial intuitivo, ok? Algumas crianças já percebem logo desde cedo e começam a exercitar naturalmente. Outros passam décadas sem utilizá-lo e fui eu. Eu sou uma dessas pessoas que só depois de um certo tempo, ao aprender, ao buscar, ao compreender, eu fui desenvolver. Mas está sempre ali. Na verdade, a gente usa a intuição diariamente sem perceber. Aí aquela história de quem nunca pensou em alguém e de repente essa pessoa te telefonou, ou a pessoa disse algo antes de você dizer a mesma frase, ou você entrou num ambiente e imediatamente sentiu que havia algo estranho, ou algo muito bom, mesmo sem nenhuma evidência ali ou alguém falando, ou você soube que alguém estava triste ou precisando de alguma coisa, mesmo sem a pessoa demonstrar, né? Se a gente ficar aqui falando de exemplos, tem N. Tem sonhos, tem percepções sutis, tem... Ai, gente, tem tanta coisa. E uma coisa que é importante, dizer que os animais, eles vivem nesse estado de percepção. E é muito mais natural do que nós. Eles observam não apenas as nossas palavras, mas a nossa intenção, a nossa coerência, as nossas emoções e a energia que a gente transmite. Eles são exatamente seres energéticos, todos somos, mas eles se adequam, se movimentam, se moldam, vivenciam de acordo com as energias. É muito mais do que nós, que temos a nossa mente para barrar esse tipo de percepção, sabe? Eles respondem ao que sentimos e não ao que dizemos. Mas uma coisa importante, eu sempre falo, quando a gente se conecta com os nossos animais, tanto em pensamento ou em voz alta, é muito importante que aquilo que esteja saindo da sua boca seja a mesma imagem que você tem na sua mente. Por exemplo, você fala, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Você fala, vamos passear no parque, mas você está pensando no boleto para pagar. Não, quando você falar, vamos passear no parque, ou pensa no parque. O que você quiser transmitir ao animal, sobre um tratamento, sobre o que vai acontecer, se você vai viajar, o que você quiser. Se você só quiser falar eu te amo, pensa junto, desenha na sua mente também. Sente. E aí vai sim o pacote completo de informação, tá bom? Bom, logicamente tem aqueles que sempre vão querer essa explicação do ponto de vista científico. Minha gente, a ciência explica muita coisa, mas também não explica muita coisa, tá? A telepatia, a comunicação animal, elas continuam ainda sendo temas de pesquisa e debate. Sim, porque é muito abstrato, né? Para um ser humano que vive muito da matéria, que precisa de coisas muito sólidas para acreditar. O famoso São Tomé. Bom, enfim, no entanto, alguns pesquisadores e autores, eles já apontam que a própria ciência moderna vem mostrando que o universo é muito mais interconectado do que imaginávamos. O pessoal que já curte esses assuntos, que já tá nessa vibe, que entende, sabe que já tem muitas descobertas, muitas pessoas renomadas falando sobre isso e mostrando. A física quântica já revelou que, em níveis fundamentais da matéria, tudo é energia e que aquilo que eu falei ali no início, que a informação desempenha um papel essencial na natureza. Alguns estudiosos, eles levantam a hipótese de que a consciência também possa participar dessa realidade mais profunda, embora isso ainda não tenha sido demonstrado como mecanismo para explicar a telepatia. Minha gente, telepatia, sentimento, tem certas coisas que não se desenha, não se explica, não se enjaula, se sabe, se faz. Enfim, é por isso que muitas vezes a gente prefere dizer nós comunicadores, eu chamo nós comunicadores, não é que a gente não é diferente de quem está escutando, de quem não é, entre aspas, todos nós somos comunicadores, mas como eu trabalho com isso, eu me coloco nessa categoria, tá bom?
Só por isso. Mas todos somos comunicadores. Enfim, então assim, essa questão, ela não contradiz a ciência, ela vai descrever uma experiência humana que talvez ainda não esteja sendo compreendida completamente. Quanta coisa que a gente sabe hoje que na época antiga dos nossos avós, dos nossos pais e ancestrais, era loucura, era xamanismo, era isso, era aquilo, era magia, era mentira. Então quem somos nós, né? Enfim, eu acho que num breve futuro a ciência vai ter mais certeza sobre vários mecanismos que hoje a gente ainda desconhece. Afinal, né, muitas coisas, como eu falei, pareciam impossíveis, hoje em dia são possíveis. Enquanto isso, milhões de pessoas em todo o mundo continuam relatando experiências muito semelhantes de comunicação intuitiva com os seus animais. E talvez o convite mais interessante é ótimo, né? Interessante, não seja acreditar cegamente nem rejeitar tudo automaticamente, como muitas vezes a gente faz, mas viver com a mente aberta, praticar e tirar as suas próprias conclusões, certo? Observar, investigar e permanecer sempre aberto ao que ainda não se sabe. Enfim, agora vamos para a questão número 3. E esse áudio, na verdade, vai ficar longo. Pega o seu cafezinho, senta confortável, ou pausa e escuta mais tarde o resto, ok? Pergunta número 3. Todos conseguem aprender comunicação animal? Sim, minha gente. Todos, sem exceção. Adultos, crianças, idosos, homens, mulheres, enfim. Eu acho que a pergunta mais correta seja: por que a gente esqueceu como fazer isso? As crianças, geralmente, elas têm um poder mais, elas estão mais abertas, vamos dizer assim. Então, é frequente conhecer, saber de crianças que conversam com árvores, plantas, né, animais, ou mesmo objetos. E a gente acha que é todo o mundinho da imaginação da criança. Não é, gente, não é. As crianças têm esse campo aberto. Nós, quando crianças, estamos muito mais disponíveis, muito mais receptivos, muito mais trabalhando puramente com a energia. A gente ainda, quando criança, não separa o mundo entre o que é o possível e o que não deveria existir, sabe? Aquilo que a sociedade e os adultos vão colocando em nossas mentes. Aí, com o tempo, a gente passa só a confiar o que é lógico. Pois, e se tudo na vida fosse lógica, né? Tá bom. Enfim, como eu falei, não significa que você precisa ter um dom especial, ser médium. Não, gente, você não precisa ser médium. Eu vejo o espírito, então eu falo... Não, tá? Você pode ser tudo isso e pode não ser, me entenda, não ser nada e sim se comunicar com plantas, animais, minerais, anjos, o que você quiser. Enfim, isso significa, em sua maioria, silenciar o excesso de pensamentos, desenvolver a presença, o agora, observar sem julgar, sem falar, não, esse animal não pode estar falando, não, isso é demais para o animal falar isso, não, isso é muito hollywoodiano, sabe? Não julgue, confie na própria percepção. Lógico que a técnica, que eu falo assim, não existe uma regra, tá? Se alguém te passar uma regra, foge. Cada um tem a sua forma. Você pode fazer um curso, você pode fazer uma meditação, você pode ler a respeito, você pode treinar do seu jeito. Tem várias formas. Elas ajudam. Mas exatamente o verdadeiro desenvolvimento acontece quando aprendemos a diferenciar imaginação de percepção intuitiva. E aí sim, com a prática, você consegue cada vez mais perceber. Tudo na vida, meus amores, é prática. Né? Tudo. Você só vai saber e sentir cada vez mais que você está conseguindo se comunicar com um animal à medida que você fizer várias vezes. Ou senão vai ficar sempre aquela incógnita, né? Bom, pergunta número 4. Por que determinados animais entram na nossa vida? Gente, a espiritualidade animal sempre me explicou que esses encontros, eles são combinados, são contratos de alma.
jamais são acidentes. Mesmo os de histórias mais, assim, simples ou mais surreais, não importa. Existem os acordos de alma, nos quais humanos e animais escolhem compartilhar determinadas experiências antes mesmo do nascimento, ou seja, antes do espírito se tornar matéria, se tornar gente, humano aqui na Terra, tá? Ou animal, a parte física. E aqui eu quero abrir um adendo dizendo que, por mais que a gente tenha esses contratos, não quer dizer que tudo vai acontecer ao pé da letra, porque a gente aqui passa por processos em que muitas coisas podem mudar e serem transformadas. Mas os pontos principais desse encontro, dessa vivência, vão se tornar reais, vão acontecer. São missões, são, vamos dizer, obras do outro lado, tá? Então, assim, existem animais que chegam aqui para ensinar pra gente, aliás, todos, nos ensinar o amor, nos ensinar a paz, a calma, ou nos ajudam a desenvolver limites, nos testam em muitas coisas que a gente precisa testar, paciência, medo, ansiedade, enfim, tudo que o animal que vive conosco ou próximo a nós, que a gente tenha um contato que faça uma diferença na nossa vida, e nem sempre são coisas boas e positivas, tem coisas mais difíceis, desafios, tudo tem um porquê, mesmo que a gente não entenda, tá? Os animais, eles sempre aparecem exatamente quando a gente tá precisando de algum desenvolvimento em certa área ou em certas áreas. Pode estar atravessando uma crise emocional, ou pode apenas, não, eu só fui lá e achei um animalzinho, adotei, comprei, porque eu queria ter um companheiro e nada de mais profundo. Tá tudo bem. O seu desenvolver de vida com o animal vai trazer muitas lições que você nem imagina. E ambos se desenvolvem, tá? É tanto pro animal quanto para nós. É dual, ok? Ele se desenvolve como ser espiritual e nós também, tá? Tem animais que passam a vida conosco, outros permanecem poucos meses ou dias e mesmo assim transformam completamente a nossa forma de enxergar e viver a vida. E a gente sempre acha que fomos nós que resgatamos um animal, salvamos ele disso ou daquilo. Será? Porque foi você que deu início ao ato, mas quem depois começou a te salvar ou a te transformar? Na visão da comunicação intuitiva, muitas vezes, em sua maioria, são eles que vieram nos resgatar, ok? Enfim, questão número 5. Os animais têm uma missão espiritual? Sim. Mas essa missão ela não é necessariamente salvar alguém ou realizar algo extraordinário, coisas de filme, que a gente sempre pensa em coisas enormes, né? Show, milagres. Às vezes a missão pode ser simplesmente lembrar uma pessoa de voltar a sorrir, viver, se socializar, ser. Pode ensinar presença a uma família extremamente ansiosa, pode ajudar uma criança a desenvolver empatia, pode ajudar, como eu falei, na sociabilidade, né? Você ser mais social, ou você fazer maiores conexões, pode ajudar nos seus medos, pode ajudar só na sua alegria de viver também. Ou pode sustentar emocionalmente alguém durante uma doença. Não importa, os animais vivem aquilo que muitos mestres espirituais ensinam: coerência. Eles não escondem emoções, eles não manipulam para parecer outra coisa, eles vivem profundamente conectados ao momento presente. E talvez essa coerência seja uma das maiores lições espirituais que oferecem aos humanos. Se vocês ouviram um ronquinho, a minha cachorrinha, quando eu gravo, ela dorme e ela ronca, ok? Só para vocês saberem. Bom, agora no momento tá tendo tudo, gente, tá tendo obra, então o que sair, ó, tocou ali o WhatsApp, faz parte. Bom, pergunta número 6. Os animais, eles sabem quando vão desencarnar? Sim. Assim como nós também, viu? Nosso eu superior e o deles sabem de tudo, tá? Mas, durante as comunicações intuitivas, diversos animais demonstram compreender que o ciclo da vida física está chegando ao fim.
Mas diferente da maioria dos seres humanos, eles costumam encarar esse momento e esse processo com muito mais aceitação. Para eles, a morte não representa um fim, mas sim uma passagem, uma mudança de estado de consciência, e é só isso, é simples como deveria ser. Todos os animais em que eu já fiz comunicação, que já estavam do outro lado, que estavam prestes a desencarnar, assim como meus estudos e minha troca de figurinha com outros comunicadores, os animais são unânimes. Eles sabem o que vai acontecer ou o que aconteceu, foi assim, foi assado, tá tudo bem e tá tudo ok. Não é esse drama que a gente faz, mesmo as nossas almas, depois que a gente passa para o outro lado, muitas almas sofrem, etc. E eu não vou entrar na espiritualidade humana, não é a minha praia, mas é muito diferente. Os animais, para eles, tudo é leve, mesmo aqueles que vêm de mortes muito drásticas, acidentes ou questões da maldade humana. Eles são recolhidos, tratados, eu já estou até entrando aqui em outro assunto, que já falei em vários outros vídeos aqui, mas eles são cuidados, tratados, renovados, e para eles tá tudo bem. Passou a vida que segue do outro lado e tá tudo ótimo. É uma energia contagiante, minha gente. Bom, como a gente está falando dessa questão, né, de que os animais sabem quando vão desencarnar, alguns começam a se despedir da família de maneiras muito sutis. Outros procuram determinados membros da casa, parecem esperar a chegada de alguém importante, ou escolhem um lugar específico para descansar, e tem muitos que vão para longe do tutor, ok? E também tem aqueles que ficam um pouco mais tempo, permanecem vivos por mais algum tempinho, porque eles sentem que o seu tutor ainda precisa deles, o tutor ainda precisa digerir esse processo, porque é óbvio, não é fácil para a gente. E como seria fácil para nós seres humanos que amamos e temos coração? Por isso não se culpe, ok? Enfim, quando a gente fala sobre o eu superior, aí que essa compreensão fica mais interessante. Assim como nós, que eu já falei aqui, os animais possuem esse eu superior. Essa parte mais expandida da consciência que permanece conectada à alma e conhece o propósito daquela encarnação. É nesse nível da consciência que tudo é compreendido, o início, o desenvolvimento e o encerramento da experiência física, ok? Em outras palavras, vamos lá. O eu superior do animal, ele sabe quando aquela jornada está se aproximando do fim. Da mesma forma que o nosso eu superior também conhece o propósito e o ciclo da nossa própria vida. A diferença é que nós, humanos, costumamos nos identificar muito com a mente, com o ego e com o medo da perda. Isso faz com que nós nos desconectemos dessa sabedoria mais profunda. Os animais, eles vivem muito mais alinhados com a sua essência. Eles não passam o dia presos em preocupações sobre o passado ou ansiosos sobre o futuro. Eles vivem no agora, no presente, e permanecem muito mais conectados à própria intuição e ao seu eu superior. Por isso, frequentemente, eles percebem com maior clareza quando uma grande transição está se aproximando. Eles sentem, gente, energia, é comunicação. Eles se comunicam o tempo todo com o campo ao redor deles, com tudo. Não necessariamente eles vão saber a data exata, os detalhes. Alguns até passam, mas a maioria sabe e sente que o ciclo está encerrando e é um processo, né? Então, assim, é comum muitos tutores, donos, enfim, chame como quiser, tá? Os responsáveis pelos animaizinhos relatem mudanças de comportamento dias ou semanas antes da partida. Alguns ficam mais contemplativos, como eu falei, outros buscam mais contato físico, outros não, outros se afastam, outros parecem transmitir uma serenidade em comum. Tem animais que ficam agitados, enfim, cada um tem a sua forma, né? Isso não significa que eles desejem morrer ou desencarnar e que eles não lutem pela vida e que eles aceitem tudo passivamente. Não, você sabe quando você leva, cuida do animal, salvou ele de um acidente, de uma doença, recuperou, se curou. Eles vibram com isso, eles agradecem, eles se sentem reenergizados, cuidados e amados. Eles valorizam profundamente a experiência de estar vivos.
Porém, eles sabem que quando a hora tá chegando, a hora tá chegando. É simples, não tem muita palavra bonita para colocar aqui. Eles percebem que a missão foi cumprida ou que o corpo já não consegue mais sustentar. Eles sentem e para eles é tudo mais ok, já deu, tá tudo bem. Eles demonstram uma aceitação que até sempre traz uma grande lição espiritual para nós. Talvez uma das maiores diferenças entre humanos e animais seja justamente essa. Nós costumamos temer o fim da vida. Eles parecem confiar muito mais no processo, na continuidade da vida além do corpo. E essa confiança, essa consciência expandida, que a gente pode observar nos animais, talvez seja um reflexo da conexão natural que mantém com sua alma e com que eles mantêm, né, com a alma deles, com a sua alma e com o eu superior deles. Se a gente tivesse essa conexão, assim, essa percepção maior, talvez o processo da morte não fosse tão doloroso e assustador, sabe? Enfim, vamos para a questão número 7. O que acontece com os animais depois da morte? Ok, isso é o que eu mais recebo e é natural, é a curiosidade. Onde está o meu animal? O que aconteceu? Ele está bem? Para onde ele foi? Acabou? Existe algo? E depois de centenas de comunicações intuitivas com animais que já partiram, eu posso responder com muita tranquilidade. A vida não termina quando o corpo físico morre. O que morre é apenas o corpo. Eu preciso dizer isso várias vezes. A consciência, a alma e a essência do animal continuam vivas, vivíssimas. Quando eu entro em contato com os animais que já desencarnaram, eles continuam sendo eles mesmos. Mantêm a personalidade, o jeito de brincar, o senso de humor, os gostos e principalmente o amor que sentem por sua família. Eles não desaparecem, eles apenas deixam de habitar o corpo físico. A primeira sensação que eles sentem logo de cara, que muitos até representam mostrando um chacoalhar gostoso, é a liberdade. Eles dizem que não sentem mais dor, limitações, doenças ou o peso do envelhecimento, ou seja lá o que passou na questão da morte. Eles voltam à sua verdadeira natureza, leves, saudáveis e cheios de energia, na verdade, pura energia. Eu também posso afirmar, pela minha experiência como comunicador animal, que eles não ficam sozinhos. Eles não atravessam sozinhos e eles não ficam sozinhos. Eles são acolhidos por equipes espirituais, por outros animais, parentes nossos, seres que a gente nem imagina, de luz, de amor e de aconchego, sabe? Que já estão no plano espiritual, anjos também, acrescento aqui. E eles fazem todo um processo de adaptação muito amoroso para o animal, na condução para ele para o outro lado, vamos dizer assim, para essa outra dimensão, e na permanência dele do outro lado. Então, tem animais que descrevem lugares de extrema beleza, paz, natureza, falam exatamente de colônias espirituais, comunidades espirituais. A vida continua do outro lado. Os animais do outro lado, eles continuam aprendendo, evoluindo e trabalhando. Sim, os animais trabalham. Eles escolhem a forma que eles querem estar, assim como nós. Pura energia, várias cores, plasma, corpo, forma. Eles escolhem. O outro lado, o tempo não existe, é totalmente diferente. A gente não pode pensar com a nossa cabeça física e terrena 3D, que é igual ao do outro lado. Não, aqui é uma cópia barata do que é o do outro lado. Lá, eles podem tudo, estar lá e estar aqui, ok? Nesses locais, a vida continua, repito, tá? Enfim, eu tava falando aqui, né, da questão deles também trabalharem do outro lado. Sim, eles têm várias missões do outro lado também. Isso não quer dizer que eles tenham uma missão do outro lado e não possam estar conosco, ok? Eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo e eles adoram isso. Eles realizam tarefas e missões no plano espiritual. Alguns acolhem animais recém-desencarnados.
Outros auxiliam crianças, pessoas enfermas, humanos que chegam, auxiliam equipes espirituais em trabalhos de amparo. Tem aqueles que atuam irradiando amor, equilíbrio, cura. Trabalham, assim, muitos terapeutas animais que trabalham com energia de cristais. Os animais vêm trabalhar junto, trabalham com seres de outros planetas e outras existências. Gente, é uma infinidade de coisas que daria um áudio que já tá enorme, de mais de 2 horas, só para explicar, tá? Enfim, e tem também aqueles que ajudam ou se preparam para futuras encarnações e novas experiências evolutivas, seja aqui na Terra ou em outros lugares, tá? Seja como forma animal, enfim, isso é assunto para outras questões, mas só para dar um pouquinho aqui para vocês entenderem. E uma coisa bonita que eu observo é que eles jamais, como eu falei, deixam de acompanhar os seus tutores, donos, companheiros de jornada, suas famílias. Mesmo vivendo a própria jornada espiritual, eles continuam visitando a gente quando necessário, quando a gente chama, quando a gente pede, em sonhos, ao longo do dia, dando sinais, tá? Inspiram pensamentos, despertam lembranças, tocam músicas com mensagem. Não há limites, não se limite, porque se você não se limitar, você vai perceber muitos sinais do seu animal. Seja um animal que desencarnou agora ou há 20 anos atrás, não faz a diferença. Ah, mas por que eu nunca percebi? Faz 20 anos que meu animalzinho se foi e eu nunca tive um sinal. Porque você nunca prestou atenção. Talvez agora você vai prestar atenção, ok? Enfim, os animais, eles fazem a presença deles serem sentida de uma maneira muito sutil. E às vezes quando a gente é meio, sabe, difícil de perceber, tem uns que chegam aloprando. Eu já vi sinais e já soube de pessoas que me contaram cada sinal que você fala, gente, mas não tem como não perceber. E outros são mais sutis. E cada um tem sua forma, tá? Vai ser aquela forma que seu coração, eu sempre falo isso, seu coração sempre vai falar, será? É, tá bom? Enfim, os animais, eles sabem quando a gente está sofrendo, eles sabem quando a gente precisa de conforto, eles fazem o possível para nos transmitir a mensagem de que eles estão vivos, saudáveis e bem. E, bom, muitas pessoas, elas acreditam que depois da morte, o relacionamento termina. Repito, não, tá? A minha experiência e de muitas outras pessoas mostra extremamente o contrário. O relacionamento continua, apenas muda de dimensão. A percepção passa a ser um pouco mais sutil da presença. A comunicação passa a acontecer de outra forma, mas o vínculo permanece intacto. Não podemos tocar, mas podemos sentir. Eu costumo dizer que o amor é uma frequência, e frequências não morrem, elas são eternas. E é por isso que, durante uma comunicação com o animal que já partiu, muitas vezes a emoção é muito intensa. A gente está falando assim de uma lembrança, de uma memória, a gente está conectando, nós estamos nos conectando com uma consciência que continua viva, aprendendo, evoluindo e amando e estando presente. Então quando a gente se permite sentir, a gente sente toda essa força. Minha gente, essa é uma das maiores certezas que a comunicação intuitiva me trouxe ao longo dos anos. A morte nunca foi o fim da relação entre o animal e a sua família humana. Ela é apenas uma mudança de plano. O amor continua atravessando essa ponte porque a alma nunca deixa de existir. Ok? Pergunta número 8. Os animais podem reencarnar? Sim. Mas a reencarnação não acontece para repetir histórias, isso eu sempre falo quando a gente sabe que o animalzinho vai reencarnar naquela família, vai voltar. Eles não são fotocópias, eles não vêm aqui para ter a mesma personalidade, a mesma história, os mesmos hábitos. Alguns mostram alguns tiques, alguns comportamentos parecidos, alguns são semelhantes fisicamente, mas outros vêm completamente diferente. É uma repaginação, é uma nova história a ser escrita, é uma nova aventura. Você imagina a gente voltando em vida para fazer tudo igual, ser igual, o mesmo nome, mesma cor, mesmo gosto. Gente, não faz sentido. A reencarnação, ela representa uma continuidade da evolução da alma, assim como para a gente também, para os humanos.
E alguns animais escolhem, por questão de contratos e missões, retornar para a mesma família. Outros seguem caminhos completamente diferentes. Mas, mesmo eles reencarnando em outra família, em outra dimensão, em outra história, o fractal dele, um fractal dele, permanece com você. E seu animal pode estar encarnado em outra forma, em outro lugar, lá do outro lado do continente. Mas aquele fractal ainda te visita, está com você, te envia sinais para sempre. Por isso que eu falo, a conexão é eterna. É difícil o nosso cérebro 3D humano entender tudo isso. Mas vai, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo. Olha onde a gente chegou, olha o que a gente está falando aqui hoje. Há 20, 10, 5, 15, 100 anos atrás, né? Isso não era assunto de um YouTube, de um vídeo. Enfim, também existem relatos de almas animais que aguardam o momento mais adequado para voltar, sim, enquanto outros preferem explorar novas experiências antes de reencontrar antigos companheiros humanos, tá? Não tem uma regra, não tem um tempo certo, não existem regras. Quem coloca a regra somos nós, humanos. Mas não há regra para o outro lado. Pode demorar, pode ser muito rápido, pode ser muito fácil, pode ser mais diferente, enfim, toda reencarnação, cada um tem seu processo, a sua história e como deve ser e tá tudo certo, ok? Mais importante do que perguntar se um animal voltou ou se voltará é compreender que o amor nunca depende da repetição da mesma forma física, ok? A essência, ela permanece reconhecível mesmo quando a jornada continua em outro corpo, em outra personalidade, tudo totalmente diferente. Então, na questão, os animais percebem nossos pensamentos e emoções? Muito mais do que vocês possam imaginar. Os animais, eles vivem mergulhados na comunicação energética. Eles observam nossa frequência emocional antes mesmo de prestar atenção ao que dizemos. Se a gente afirmar que, por exemplo, se você afirmar que você está tranquilo enquanto o seu corpo transmite medo, eles percebem o medo. Se você tenta esconder uma tristeza, eles costumam perceber a tristeza. Por mais escondida, não falada, não expressada, os animais, eles leem a nossa alma, entende? Por isso que tantos animais refletem estados emocionais dos tutores, do ambiente da casa, que é pura energia, daqueles que moram lá. Às vezes não é só você, o seu animal mora com mais pessoas e ele está absorvendo, ele está sentindo, ele está vendo, percebendo aquilo que está ali naquela casa. Às vezes não é uma questão única de uma pessoa, são de várias, do campo. Mas também não quer dizer que eles absorvam todos os problemas humanos, porque eles também têm suas vidas, suas histórias, seus traumas, seus medos, suas questões. Mas, como eles vivem profundamente conectados ao campo emocional da família, muitas vezes eles agem sim como esponjinhas ou espelhos, refletindo aquilo que a gente precisa ver e trabalhar. Seja num comportamento, numa questão de saúde, numa questão boa. O que você não está olhando que o seu animal está ali mostrando, né? Presta atenção, volta um pouquinho, começa a analisar de forma melhor. Então, assim, essa sensibilidade dos animais perceberem nossas energias, emoções e pensamento também explica porque muitos conseguem antecipar crises emocionais, doenças ou mudanças importantes na rotina. Animais que às vezes indicam, cheirando o corpo de uma pessoa, um nódulo, tocando. Tem tantas histórias sobre isso, gente. Um animal que percebe um perigo e ajuda a gente a evitar. Enfim, isso dá pano para manga para uma resposta gigantesca. Mas sim, eles percebem, sentem nossos pensamentos e emoções muito, muito mais fácil do que humano para humano, sabe? Mesmo os mais sensitivos. E a última questão. Dessa vez, eu juro para vocês, é a última. Número 10. Qual é a maior lição espiritual que os animais Tá difícil. Vamos lá. Qual é a maior lição espiritual que os animais vieram ensinar? Gente, eles vêm nos lembrar de quem somos e o que podemos ser, fazer. Eles não vivem tentando controlar o futuro, não, como eu já falei, não são presos ao passado, não vivem numa ansiedade, vamos dizer assim, do que pode acontecer amanhã, né? Exatamente essa questão de
o que o meu futuro aguarda? Eles não constroem também uma identidade baseada em aprovação dos outros, eles não estão preocupados. Os animais gostam de estar limpinhos, bem cuidados, bem alimentados, amados. Nenhum animal gosta de estar sujo, feio, jogado no canto, isso é óbvio, eles têm, como é que fala, uma autoestima, mas não é que nem a gente, esse nosso ego que é baseado na aprovação dos outros, eles buscam o bem-estar. Eles vivem com autenticidade e eles recebem um amor com naturalidade. Eles expressam alegria sem vergonha, eles latem, miam, pulam, derrubam, fazem, acontece. Se tá com uma atadurazinha na patinha, se tá com o pelo mais curto ali porque tosou, porque tinha que fazer uma coleta ali no VT, eles não estão nem aí. O lacinho não vai fazer diferença, mas é o amor, a intenção que você coloca ali naquele cuidado. E, gente, sem deixar cachorro muito frufru, deixa eles serem mais naturais e livres, sempre, lógico, com boa higiene, tudo mais. Mas, enfim, isso aqui é um comentário à parte. Mas, enfim, ó lá, ó o batuque aqui, bem no finalzinho da obra. Mas, enfim, da obra não. Dessa aqui é uma obra também do que eu tô falando pra vocês, né? Mas tem um batuque aqui que vocês devem estar ouvindo. Mas, enfim, os animais, quando eles podem, eles descansam quando precisam, eles pedem ajuda quando necessário, sim, eles pedem só com o olhar, eles já dizem tudo pra gente, quem nunca, tá vendo comunicadores que todos vocês são, você não lê o olhar do seu animal? Você às vezes fala, gente, parece que ele fala comigo, eu sabia que ele queria isso, você já tá se comunicando. Enfim, os animais, eles perdoam com muito mais facilidade do que a gente imagina. Aqueles animais que têm medo e trauma, é o medo do que aconteceu, mas eles não estão julgando quem cometeu o ato contra eles, entende? Enfim, a comunicação intuitiva, ela nos mostra que aprender a ouvir os animais é apenas o primeiro passo. O verdadeiro convite aqui, minha gente, é aprender a viver com a mesma presença, honestidade e abertura que eles demonstram todos os dias e nos ensinam. Talvez seja por isso que tantas pessoas dizem que seus animais foram e são seus maiores mestres espirituais. Ah, sim, minha gente. E me desculpe quem olha para os animais como seres inferiores. Você tem muito patamar aí para caminhar, galgar e crescer nessa vida. Enfim, no fim das contas, eles nunca vieram apenas para dividir um lar conosco. Eles vieram para nos ensinar uma forma mais simples, mais bonita, mais verdadeira, mais consciente e mais amorosa de existir. Ok? Então é isso, minha gente. Foram as 10 perguntinhas que eu reuni aqui, que a maioria das pessoas me fazem. Espero que eu tenha ajudado a clarear a mente, as questões aí de bastante pessoas, ok? Agradeço pelo carinho. Fiquem comigo, deem seu like, comentem, contem das suas experiências, porque muitas pessoas que leem os comentários se veem ali, aprendem alguma coisa, trocam experiência, isso é muito importante, ok? Então eu agradeço de coração mais uma vez por me escutarem com barulho de obra, cachorro roncando, eu tropeçando nas palavras. Eu sempre falo, quem sabe faz ao vivo. Não é bem ao vivo, porque isso tá gravado e ainda vai pro vídeo, mas eu tô aqui conversando com vocês como se eu tivesse na casa de vocês, numa mesinha do bar e a gente trocando uma ideia, ok? Então, um beijo, um abraço com muito amor, muita luz e até a próxima.